Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Ainda sobre o Sermão das Bem-aventuranças, eu gostaria de compartilhar hoje com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 15, onde Jesus nos ensina valores a respeito da oração, dizendo: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observe em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Muito bem. Esse texto que acabamos de ler tem muitas interpretações e nos dias de hoje é muito fácil você encontrar vários livros inteiros que tratam apenas de aspectos da oração do Pai Nosso, nos ensinando muitas coisas. Eu gostaria de dar algumas ênfases para você a respeito do que acabamos de ler. Primeiro, Jesus nos ensina que a nossa oração não deve ser direcionada para as pessoas, mas deve ser direcionada para aquele que pode ouvir, para aquele que pode responder, para aquele que pode tornar real aquilo pelo que nós oramos, aquilo pelo que suplicamos. E ele diz que quando nós direcionamos a nossa oração para as pessoas, a única coisa que vamos receber é aquilo que as pessoas podem fazer ou não podem fazer. A recompensa é apenas esta. Mas quando nossa oração é sincera, então nós podemos receber outro tipo de recompensa. Segundo aspecto relevante e interessante que eu gostaria de compartilhar com você é o fato de que Jesus nos orienta, não apenas uma vez, mas em vários momentos, a falarmos com aquele que nos vê em segredo ou em secreto, aquele que está no secreto e aquele que pode nos ver e ouvir. Jesus nos ensina com isso que Deus está sempre conosco e que nós devemos ter aquilo que Jesus chama de um lugar secreto. Em outro texto, Jesus vai dizer: entre no seu quarto, feche a sua porta, no versículo de número 6, e ore a seu Pai em secreto. E ele que está lá em secreto vai te recompensar. Precisamos aprender que Deus está conosco todo o tempo e que nós precisamos ter um lugar secreto, um lugar de intimidade com Deus, um lugar de conversar aquilo que só Ele pode saber, aquilo que Ele pode ouvir e responder. A grande questão desse texto é proposta pelo próprio Jesus quando ele diz: olha, não precisa ficar repetindo as coisas, porque não é pelo muito repetir que vocês serão respondidos, mesmo porque seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A questão é, se Deus sabe de tudo que precisamos, por que precisamos orar e por que precisamos pedir? Por que precisamos falar se Ele é um Deus que tudo sabe? A resposta é que Deus estabeleceu que a oração seria o meio pelo qual Ele se relacionaria conosco. Não é uma questão de ouvir ou não ouvir, saber ou não saber. É uma maneira de estabelecer relacionamento. Deus não precisa da oração, nós precisamos. Deus sabe de tudo, mas nós precisamos estabelecer com Ele relacionamento. Sem o exercício constante da oração, nós não nos sentimos próximos de Deus. A oração é um benefício sempre voltado a nós e nunca voltado a Deus, que de nada precisa e de tudo sabe. Por fim, Jesus começa a nos ensinar
um modelo de oração, uma maneira de orar, e há vários livros sobre isso. Eu não vou detalhar todos os princípios da oração, mas via de regra, de maneira geral, Jesus parece nos dar algumas orientações. Então a primeira coisa que Jesus diz é que nós devemos orar ao Pai. A segunda coisa, reconhecer que Deus é santo e que Ele está nos céus, que Ele é separado do pecado e que, assim como Ele, também precisamos ser separados do pecado. Precisamos orar para que o Seu reino venha até nós, que o Seu reino encha o nosso coração com os Seus valores e princípios, que a Sua vontade seja feita aqui na terra do jeito que ela já é feita nos céus, porque lá ela já é feita, precisa ser feita aqui, na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Pedirmos todos os dias e agradecermos pelo pão nosso, pelo pão que nos dá o alimento diário, perdoar os nossos devedores para que as nossas dívidas também sejam perdoadas. E talvez esse seja o ponto mais crucial dos princípios que Jesus está ensinando, porque logo após a oração ele volta a esse princípio. Antes de terminar, ele diz que devemos orar para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre do mal, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nos últimos 2 versos que lemos, ele retoma o tema do perdão, dizendo: o Pai Celestial vai perdoar os pecados de vocês se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Vejam que Jesus estabelece uma condição. O nosso pedido de perdão só é válido na mesma medida e na mesma proporção que perdoamos aqueles que nos ofendem. E aí não estamos falando aqui de pessoas que gostamos ou não gostamos, mas de pessoas que nos ofendem. Só é necessário perdoar se nós estivermos de fato magoados. E alguns vão dizer: bom, mas eu não consigo perdoar porque eu estou ofendido. Bom, se você não estivesse ofendido, você não precisaria perdoar. E Jesus finaliza este trecho, esta sessão, dizendo no versículo 15: se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Portanto, o perdão é um tema-chave nas nossas orações. Nós devemos orar todo o tempo, pedindo que o Senhor nos perdoe, pedindo que Ele nos ensine a perdoar e que Ele nos ensine a perdoar as pessoas que nos ofenderam, aqueles que de alguma forma nos feriram. Nós não devemos guardar no nosso coração nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa. Aliás, em outro momento, Jesus vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vá dormir aborrecido, chateado ou irado com ninguém, mas libere perdão antes disso. O reino de Deus é um reino de perdão. Para que a sua oração seja efetiva, você precisa aprender a perdoar aqueles que te ofendem de maneira mais profunda, mais íntima. Que você se torne discípulo de Jesus, que você aprenda a orar, que a sua oração seja um exercício constante, que você aprenda a conversar com Deus, que você aprenda a tê-lo perto de você no lugar secreto e que você perdoe para ser igualmente perdoado. Que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.